E nós seguindo na nossa caminhada do segundo dia de atividades, nós vamos agora para mais uma palestra do dia, cujo tema será Como a inovação mudou minha carreira e por que acho que pode mudar também a sua. Vamos conhecer o nosso palestrante. Quero convidar a subir ao palco o Raul Lamarca, o Raul que é gestor, empreendedor e pesquisador no setor portuário, vai compartilhar com vocês um pouco da experiência e da trajetória profissional dele, um jovem talento, jovem, mas com muita experiência já, e vai falar com vocês. Tudo bem, Raul? Satisfação. E aí vamos acompanhar e aproveitem, vocês podem fazer as perguntas lembrando pelo QR Code. Quem também está na plataforma virtual também pode fazer suas perguntas. E nós vamos agora com o Raul. Raul que vai ter 30 minutos para sua explanação e depois a gente vai fazer o bate-bola aqui com os nossos 10 minutos de interação com as perguntas. Por favor, Raul. Então, pessoal, o ano era 2019 e eu tinha um grande desafio a tomar, uma grande decisão a tomar, né? Ou eu seguia na empresa que eu trabalhava e gostava, mas numa função que não me realizava mais, ou eu mudava de área, né, dentro dessa mesma empresa, ou eu me demitia, né? Então, quem aqui já passou por uma grande decisão na vida? Não precisa ser necessariamente de carreira, uma grande decisão que teve que tomar, né? Vocês lembram como vocês se sentiram, né? Eu, quando passei por essa situação, eu sentia que um erro podia ser catastrófico, né? E eu tinha que acertar, tinha que tomar uma decisão correta, porque senão eu ia arriscar toda a minha vida para frente, né? Se você já sentiu algo assim na sua vida, saiba que eu e você temos muito em comum, né? Eu sou Raul Lamarca, 30 anos, gestor empreendedor do setor portuário, apaixonado por esse setor, né, e pela inovação, como é o tema da palestra. E eu, inovando, né, falando em inovação, eu ia fazer uma palestra um pouco mais técnica para vocês sobre inovação e sobre a carreira na logística. Mas inovando, eu pensei, eu vou contar um pouco mais da minha história pessoal e um pouco das decisões que eu tomei desde o começo, porque eu acho que talvez isso seja mais importante, né? Então eu vou contar para vocês como a inovação devolveu o amor pela área de negócios que eu tinha perdido no meio da minha carreira, né? E como eu aprendi a confiar no que eu quero, né? Nas decisões que eu tomo, puxando aí o gancho da palestra anterior que eu achei sensacional, né? O painel anterior. Mas eu não vou começar por essa grande decisão não, eu vou começar pelo começo, né? Então acho que tudo começa com a nossa família, né? Nossa família original. Eu acho que nós seres humanos formamos, né, as nossas características com base no convívio com o outro. Ninguém se forma sozinho, né? E acho que as relações com pai e mãe, ou a ausência de pai e mãe, né, são muito definidoras na nossa vida. No meu caso, né, eu sou filho de 2 funcionários públicos. Eu sou de São Luís do Maranhão, meus pais são do interior do estado, né, vieram de famílias pobres do interior do estado. E com muito esforço e muito trabalho eles conseguiram colocar eu e a minha irmã num ponto de partida muito mais interessante do que eles tiveram, né, no início da carreira. E eles conseguiram isso por meio de uma carreira segura, confortável e estável no serviço público, né? Eram funcionários de carreira. Minha mãe professora universitária e meu pai delegado de polícia, né? Então, eles sempre tiveram como grande objetivo na vida, naturalmente pelas dificuldades que enfrentaram, que os filhos não passassem por essas dificuldades e tivessem bastante segurança, né? E foi aí que eu comecei uma espécie de conflito em relação com os meus pais, porque eu sempre senti, e nenhuma crítica aqui a quem quer uma carreira no serviço público, eu sentia que isso não era para mim. Mas eu sentia, por outro lado, que eu tinha que cumprir as expectativas do meu pai, e na partida já nasce um conflito. Meu Deus, o que eu quero versus o que eu preciso fazer, né? Acho que todo mundo passa por isso em algum momento. E eu sempre fui um cara muito indeciso, sempre. Por exemplo, na sala de aula, eu nunca tive uma disciplina favorita. Eu não estudava muito, mas eu tinha uma certa facilidade para passar na escola, nunca fiquei de recuperação e minha mãe sempre dizia: tu é inteligente, mas tu é preguiçoso, tu sempre arruma um jeito fácil de fazer as coisas, né? Mal sabia eu que quando eu começasse a trabalhar com inovação, esse meu talento ia ser explorado, né? Tá aí, mãe, se você estiver me assistindo. E, assim, eu não tinha uma disciplina favorita, eu era... Sabe aquele cara que é nota 7 em qualquer coisa e não é nota 10 em nada, né? Era eu. Eu era bom em qualquer coisa, mas não era excelente em nada, né? Por exemplo, esporte na escola. Cara, eu pratiquei tudo, todos os esportes. Futebol, basquete, handebol, tênis de mesa. Alguns eu cheguei a ganhar a competição, mas eu não era o cara do esporte, né? Eu era um mediano em tudo. E eu sempre tive muita confusão em aceitar as coisas que eu queria. E isso se exemplifica na escolha de artes na escola. Tu tem lá artes plásticas, artes cênicas e música.
Pô, eu sou baterista hoje, eu adoro música. Por que eu escolhi artes plásticas na escola? Eu nem gosto, entendeu? Vai entender, né? Sempre gostei de música, sempre fui músico. E isso para provar para vocês, né, mostrar para vocês essas nossas indecisões, essas nossas dificuldades de escolher. Às vezes a gente pensa que nós somos adultos e que nós estamos bem resolvidos em relação a isso. E não estamos. Não estamos, né? Eu gostaria de dizer que estou muito bem resolvido com as minhas decisões hoje com 30 anos. Mas se me apertar um pouquinho, acho que eu não estou. E acho que todo mundo é assim também, né? E o maior medo que eu tinha na minha vida, nesse início, era o medo de decepcionar meus pais, como eu falei para vocês, né? E esse medo de decepcioná-los contrastou muito com a vontade de buscar aquilo que eu queria. Então, a gente vai se encaminhando, né, para a nossa aventura. Eu lembro que eu estava no primeiro ano ainda do ensino médio e pensava, eu não vou me preocupar com o curso que eu tenho que escolher agora, né? Isso é coisa lá para o terceiro ano. E aí, 2 anos passou rápido e a pergunta, o que você quer fazer? O que você quer fazer? E eu não sabia como responder essa pergunta. E aí ganhei uma sobrevida. No meu ano, foi o ano que mudou para o Enem e tu não tinha que escolher mais o curso antes. Tu tinha que escolher depois que sair a nota, né? Eu sou da primeira safra do Enem. Aí o que eu pensei? Opa, ganhei mais um tempinho. Não preciso escolher o que eu quero agora, ganhei mais um prazo, né? E assim, eu sempre admirei muito os meus pais, especificamente o meu pai, né? Como um profissional da área do direito. E para mim parecia lógico, né? Meu pai é um cara, um puta de um profissional, vou fazer direito também, né? Foi o que eu pensei. E assim, essa minha decisão, esse meu plano A, contrastou muito com um acontecimento que assim marcou profundamente a minha vida. Um dia eu cheguei em casa, meu pai estava sozinho e ele tinha tido uma grande discussão com a minha mãe sobre dinheiro, sobre patrimônio, sobre estilo de vida. Aparentemente eles não conseguiam chegar num consenso, né, sobre esses assuntos. Acho que aquele dia deve ter sido mais um dia em que meu pai desabafou, mas para mim, com 15 anos de idade, aquilo mudou profundamente a minha vida. Por quê? Porque até então, eu pensava que eu tinha que olhar para os meus pais para saber o que eu queria. Só que naquele dia ficou claro para mim de que talvez os meus pais não estivessem confortáveis com as escolhas que eles tinham tomado no passado e que não conseguiam saber o que queriam para frente. Como eu poderia confiar neles para escolher o que eu queria? Eu não poderia. E aquilo para mim aos 15 anos foi muito difícil de lidar. E foi muito conflituoso. Obviamente eu não tinha independência suficiente para ali dizer, o meu plano A não é mais direito, o meu plano A mudou, né? E eu segui com esse plano A na carreira jurídica. Então, chegou a nota do Enem, né? A nota não foi suficiente para direito e eu pensei, graças a Deus. Por algum motivo, eu fiquei feliz e não fiquei triste. Só que tinha uma expectativa do outro lado, né? E aí, talvez eu tenha feito algo que é um pouco perigoso. Eu não matei a esperança. Eu falei, se a nota for suficiente para direito no segundo semestre, eu mudo, podem ficar tranquilos, né? O que na verdade eu estava querendo era mais uma vez ganhar tempo para tomar uma decisão, né? Sempre tentando protelar e postergar essa bendita decisão. E aí, cursei o curso de administração, comecei a estudar a área de negócios, né? Enfim. E gostava muito das aulas. E eu lembro que numa das aulas, um professor meu, um professor fantástico, o professor Ricardo Carreira, ele fez uma pergunta para a turma. O que vocês querem fazer da vida de vocês? Era uma aula do primeiro período, né? Logo no início. E aí todo mundo, eu quero isso, eu quero assado, alguns titubeavam, mas eu não hesitei. Eu falei, o que eu quero para minha vida é ter um concurso público em que eu ganhe uma renda mensal entre 15 e 20 mil reais. Aí o professor parou assim, aquele ar, né, de quem é mais experiente, olha para um garoto e pensa, então todos os problemas da tua vida vão estar resolvidos se tu tiver essa renda e tu passar no concurso, né? Eu falei, exatamente, professor. A minha vida vai estar completamente resolvida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu faz administração? Falei, porque eu também acho que eu posso ser um dia um executivo de empresas ou um empresário. Entendi. Então não seria melhor se tu fizesse um outro curso? Que outro curso? Direito. Aí bateu aquela ficha na cabeça, né? Se tu tivesse que escolher entre ser um executivo ou um empreendedor e um funcionário público, tu ia escolher o quê, se tu não pudesse ser os dois? Eu não consegui, mais uma vez, responder aquela pergunta, né? Mas, às vezes, é mais importante que a pergunta seja feita do que a gente ter uma resposta. A partir dali, eu comecei a clarear, né, a minha decisão. Pouco tempo depois, eu tive uma conversa com a mãe de um grande amigo meu também, tia Wagner. E a tia Wagner me disse, filho, eu tenho 60 anos de idade. Se tem uma coisa que eu tenho certeza na vida tu vai preferir errar com base nas tuas próprias escolhas do que acertar numa vida que outras pessoas pensaram para ti. Se tu quer fazer uma coisa agora, faz. Se tu errar, não tem problema, depois tu conserta. É melhor do que tu acertar com base no que os outros queriam para ti. Eu passei por isso. Eu fiz o que as outras pessoas queriam para mim na vida, não o que eu queria, né? E hoje eu tô aqui velha, amarga, brigando com o mundo inteiro, mas na verdade a culpa é minha. Aquela conversa também foi
bastante marcante para mim, né? E foi ali que eu finalmente tomei a decisão de dizer, eu preciso fazer o que eu quero. Eu não quero projetar uma vida para frente e, de repente, perceber que eu não tive a vida que eu quis e estar culpando os outros quando, na verdade, a culpa é minha. Essa conversa foi muito importante. E ali, lembrando o nosso imperador Dom Pedro I, digo ao povo que fico, né? Saiu a nota, a avaliação do segundo semestre. A minha nota era suficiente para direito e aí eu comprei a briga. Não fiz, né? Falei, vou ficar no curso de administração, quero seguir uma carreira na área de negócios. Acho que esse é o caminho para mim, né? Obviamente, isso ainda é ser testado muitas vezes ao longo da minha carreira, né? E eu tinha aquela sensação terrível de estar decepcionando os meus pais. A gente acha que sempre que a gente quer seguir o nosso desejo, a gente vai ter a sensação de que está decepcionando alguém. Seja os pais, seja um professor, seja um chefe, seja um marido, filho, enfim. Mas a gente tem que seguir firme, né, com esse desejo. E é muito difícil, né? Eu sempre tive muita dificuldade com isso na vida. E aí o curso foi seguindo, eu me engajei bastante na minha carreira, né, dentro do curso, organizava eventos acadêmicos, participava de movimento estudantil, empresa júnior, aquele negócio, e sempre tendo aquele break, né? Toda vez que acabava o semestre, meu pai chegava para mim, meu filho, você não quer fazer o curso de Direito? Não, pai, não, deixa aqui, administração. Eu me sentia triste como se ele não respeitasse, mas eu acho que, na verdade, eu vejo, ele estava testando a minha convicção, né? Se eu queria ou não queria aquilo que eu estava fazendo. E na época eu não entendia bem, hoje eu entendo o que ele estava fazendo, né? E acho que tudo mudou quando eu passei no seletivo para uma grande multinacional de estágio, né? Aquilo foi um marco divisor na minha carreira, porque agora eu me via como Raul, o executivo, né? E o início foi maravilhoso, eu gostava muito dos desafios lá dentro dessa empresa, mas com o passar do tempo, parecia que aquele não era o lugar para mim, né? Parecia que estava tudo caindo numa rotina, que eu não tinha liberdade para fazer as coisas do jeito que eu queria. E aí eu decidi tomar uma decisão muito controversa, né? Não só para os outros, mas para mim também. Eu decidi não renovar meu contrato de estágio, saí dessa grande multinacional e comecei a trabalhar com projetos de evento e consultoria, né? Foi uma trajetória fantástica, né? Ali eu sentia que eu era responsável pelas minhas tarefas, por todas as coisas que eu precisava fazer, né, para o bem desempenho do projeto. Foi uma experiência boa, porém, né, sem ganhos fixos, eu não conseguia estabelecer um padrão de vida, né, com base naquilo. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber de que talvez eu precisasse de algo fixo com mais segurança, né? Claro, remetendo aí muito à minha trajetória familiar. E eu tomei uma decisão que foi muito perigosa. Eu saí de um trabalho que eu gostava, porém, que não me dava a remuneração e o estilo de vida que eu precisava, para ir para um trabalho que me dava a remuneração e o estilo de vida, mas que não me realizava. O problema é que eu já tinha tomado essa decisão quando entrei na multinacional e sabia que ela não ia dar certo, né? E talvez, eu não digo que foi uma decisão errada na carreira, mas foi um puta de um aprendizado, porque eu não consegui realmente ficar muito tempo lá, por motivos óbvios, né? E, passado um tempo, eu tive uma puta oportunidade de entrar no setor portuário. Hoje eu estou no setor portuário há 8 anos, né? E eu entrei na minha primeira empresa no setor portuário. E assim, nossa, deu match, né? Lembrando que as painelistas anteriores estavam falando. Foi fantástico, eu senti, cara, eu estou no lugar certo, né? Eu gosto do setor, eu gosto da atividade dessa empresa, eu gosto das pessoas, eu gosto das minhas atividades. E eu passei, sei lá, acho que por todas as fases, né? Quando você gosta de um trabalho. Primeiro eu cheguei e fiquei encantado, né? Depois eu cheguei e falei, meu Deus, é muito trabalho, eu não vou conseguir dar conta. Depois, entrei numa curva de aprendizado muito grande, né? De repente eu tinha uma série de habilidades ali nos primeiros anos e tal. E depois eu me sentia muito confiante para fazer o meu trabalho, né? E com o passar do tempo eu me sentia um pouco acomodado, digamos assim. E essa acomodação virou tédio. De repente eu não aguentava mais estar ali, né? E eu pensei, meu Deus, de novo eu estou passando por isso, né? Provavelmente eu não devia ter feito administração, eu não devia estar trabalhando no setor portuário, e a gente começa a se questionar sobre tudo, né? É importante a gente ter essa fragilidade e aceitá-la, né? Porque senão, cara, vão passando os tempos e você é um caminhão de ressentimento, né? Eu não tinha experiência e maturidade suficiente na época para perceber o quanto eu estava projetando nos meus chefes, nos meus colegas, esse meu senso de insatisfação. Eu me sentia preso, eu me sentia estagnado e eu achava que isso era culpa de outras pessoas. É porque o meu chefe não entende o que eu falo, é porque os meus colegas são limitados. E eu comecei a ir para um lugar muito perigoso, que é um lugar, no ambiente de trabalho, que é um local de isolamento, né? De repente eu comecei a me isolar das pessoas, achando que eu era um cara muito bom e que ninguém deixava o que eu queria fazer.
naturalmente as relações acabaram azedando, né? Eu acabei me distanciando muito da minha chefa, e aí eu volto lá para o início da conversa, né? 2019. Eu continuo trabalhando nessa função, numa empresa que eu gosto, mas numa função que não mais me realiza. Eu mudo de função, o que para mim vinha com custo muito grande, porque eu ia trabalhar numa área que eu não conhecia, na qual eu não era formado, mas continuo aqui dentro dessa empresa, ou eu começo do zero e me demito, né? E aí eu escolhi o caminho do meio, optei por ficar nessa empresa, mas mudando de função. Eu sou formado em administração e eu fui trabalhar na área de comunicação dessa empresa. Para mim isso foi horrível, eu me senti muito mal, eu senti que eu era um fracasso, eu senti que eu não deveria ter feito administração, que talvez eu devesse ter feito direito, né? E que muitas das decisões que eu tinha tomado tinham sido erradas, né? Foi um período muito difícil para mim, assim, muito marcante, acho que todo mundo passa por um momento como esse na carreira, né? Eu me senti completamente perdido e não sabia o que fazer. E, felizmente, eu não tinha outra alternativa a não ser refletir sobre o que tinha acontecido, né? E passando por essa dor profunda, eu tive alguns aprendizados. O primeiro é que a vida é feita de ciclos e às vezes grandes mudanças acontecem para o bem, né? Eu não conseguia perceber isso naquela hora, eu só conseguia me sentir um fracasso. Mas na verdade o que estava vendo era uma oportunidade de eu trabalhar numa outra área, né? E expandir um pouco meus horizontes. Uma outra coisa é sempre tentar ver as coisas pelos olhos dos outros, né? A exemplo lá no início da vida com a minha família, com os chefes e com os colegas. Esse é um desafio que a gente precisa fazer. Não ficar bitolado só na nossa própria visão, né? E por último, uma questão importantíssima. Você não é seu cargo, você não é sua profissão, você não é sua função, você não é seu emprego, você não é um salário. Essas coisas não são a gente. Essas são coisas que a gente tem. Essas coisas não definem e nem deveriam definir a gente, não deveriam nos limitar, né? E é muito fácil que isso, infelizmente, acabe acontecendo. E foi um aprendizado que eu tive. E aí, com base em todos esses aprendizados, eu comecei a trilhar, né, o meu caminho nessa nova função, na área de comunicação, né? Passado algum tempo, naturalmente, o que tinha acontecido? Eu estava entediado de novo. Só que o que eu já tinha aprendido? É que a vida é feita de ciclos e que, às vezes, mudanças fazem sentido. O que eu entendi? Não é eu que tomei a decisão errada de trabalhar na área de comunicação sendo administrador. É que o meu ciclo, trabalhando nessa função de comunicação, tinha chegado ao fim. O que estava na hora de um novo ciclo, né? E foi assim que eu me abri para várias possibilidades interessantes na minha carreira que até então eu tinha me fechado. Estava rolando um programa de inovação na empresa, tinha uma puta oportunidade, eu me engajei, né, puxei esse negócio para baixo, criaram uma área de inovação e de repente eu estava liderando um processo. Antes eu me sentia preso, porque eu não conseguia progredir na empresa, e agora, por estar com a visão aberta, eu consigo ver uma oportunidade, aposto nela, e consigo uma função que nem existia. Olha que legal, né? Na área de inovação. Algo super novo, inovação no setor portuário, né? E para mim isso foi muito marcante. Outra oportunidade que eu me abri, né? Entendendo que os ciclos chegam ao fim e novos ciclos começam. Comecei a dar aula, comecei a fazer um mestrado, foi uma experiência super bacana, né? Para a qual eu não teria me aberto se não fosse todos esses aprendizados no passado, né? Então, eu comecei a viver um momento muito bacana na minha vida em razão desses aprendizados. Passados os primeiros 12 meses, o programa de inovação estava deslanchando, né? A gente estava com várias entregas. Outros portos do Sul-Sudeste estavam usando o meu trabalho no Porto Público do Maranhão, importante citar isso, né, como referência. Eu me senti muito orgulhoso, né? Participava de muitos eventos e mostrava os cases. À tarde eu vou falar um pouco de inovação aqui no painel, que eu já convido vocês para assistirem, né? E na minha vida pessoal estava tudo dando certo, né? Vocês lembram que eu falei que eu tinha uma banda? Pô, a gente tinha iniciado uma banda um ano antes. Eu toco bateria, né? Sou músico, adoro. E a banda tava, nossa, show todo final de semana, com a agendinha ali e tal. Não é meu plano A, né? Não é minha profissão A, mas eu fico muito feliz fazendo música. E em relação à minha vida pessoal, eu tinha acabado de casar, né? Eu estava recém-casado e havia 45 dias, né? E aí acontece uma daquelas coisas que realmente mudam a vida da gente para sempre, né? Tudo dando certo no trabalho, a banda rolando. Eu não tinha nem 2 meses de casado. O que acontece? Eu sou demitido. E certamente esse foi o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida até hoje. Por quê? Várias questões. Primeiro, o momento que eu estava vivendo anterior, que eu já falei para vocês. E segundo, ligado ao trabalho, não tinha relação com o meu trabalho. Sabe, um jogador que ele está jogando muito bem, ele é demitido e não entende por quê, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa pública, né? E trocou o governo, naturalmente, né?
algumas funções foram mudadas e nada pessoal contra mim com o meu trabalho. Eu acabei saindo da empresa em que eu trabalhava. Mas, claro que existem as questões objetivas, mas subjetivamente machuca muito você ser tirado de um projeto em que você tinha se engajado, que estava começando a gerar os primeiros resultados, né? Mas eu entendi, com base nos aprendizados que eu tive anteriormente, que a vida é feita de ciclos. Era mais um ciclo que estava chegando ao fim. Nos outros ciclos eu tive a opção, nesse eu não tive a opção. Eu não tive escolha, talvez por isso tenha doído mais, né? E eu tinha a oportunidade, então, de me abrir para um novo ciclo. Eu tive um tempo de parar, de ficar em casa, de refletir sobre todas essas coisas que eu falei para vocês aqui hoje, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu só pensei nisso porque eu fui demitido. E porque eu tinha tempo, pela primeira vez na vida depois de 10 anos, né? Então, se isso uma vez acontecer com você, saiba que você não é um fracassado. A vida talvez esteja uma oportunidade para você conseguir algo muito mais interessante. E isso aconteceu comigo. Hoje eu estou aqui 7 meses depois, como diretor-presidente do Sindicato de Operadores Portuários do Maranhão, numa função, claro, todo respeito à minha empresa anterior, mas que é muito mais importante e é muito mais gratificante para mim. E eu tenho a capacidade de fazer o que eu fazia lá no passado, num grau muito maior hoje, a exemplo do painel de hoje, 13h30 na Spalog. Isso é muito bacana, né? Antes de estar nessa nova função, eu abri uma empresa, né, para trabalhar com assessoria e consultoria em inovação. Eu nunca me imaginei tendo uma empresa. No passado eu quis forçar tanta barra para isso acontecer e agora acabou acontecendo, simplesmente porque eu não estava mais naquele trabalho anterior, né? E eu fico pensando assim, olhando ao longo de toda a minha carreira, cara, será que eu sou um administrador? Será que eu sou um executivo? Será que eu sou um empreendedor? Será que eu sou um cara do setor portuário? Será que eu sou um cara da inovação? Não sei responder para vocês. Eu acho que é um pouco de tudo isso, né? Às vezes as pessoas defendem que a vida é como se tu fosse feita em fases, né? Tu é uma criança e tu virou um adolescente, agora tu não é mais criança. Virou um adulto, tu não é mais adolescente, agora tu é um senhor, de repente tu é um idoso e como se fosse tudo separado. Eu acho que as fases da vida, elas são cumulativas. Então hoje eu ainda sou uma criança e um adolescente rebelde, com certeza. E quando eu for um idoso, eu vou ter sido um cara de 40 anos, uma criança, um adolescente, e tudo isso junto. A curiosidade de uma criança, por que a gente não pode continuar tendo, né? A energia e a rebeldia do adolescente para desafiar os padrões, a maturidade e a capacidade de experiência que tem um adulto e a visão de vida, né? A compreensão do significado que tem um idoso, uma pessoa que é muito mais experiente do que a gente. Por que não chegar aos 60 anos com tudo isso? Porque você tem que ser só um idoso, né? Eu penso muito nisso, é assim que eu oriento as decisões da minha vida, da minha carreira. Eu gostaria de dizer para vocês que hoje, com 30 anos e com todo esse background que eu apresentei para vocês aqui, eu me sentia sempre seguro de todo, mas eu admito que eu estava com medo danado de fazer essa palestra aqui para vocês. Obrigado. Gente, uma salva de palmas para o Raul. Raul Lamarca, palmas aí para ele. Raul contando a sua história, me identifiquei aí que Raul, eu como baterista sou um excelente apresentador. Eu tentei, juro que eu tentei. Gente, nós temos agora as perguntas aqui nós recebemos a pergunta aqui da plateia. Eu sei que o tempo está meio corrido. Produção, se der mais da oportunidade, a gente faz mais uma. Mas eu já tenho uma aqui. Raul, a pergunta da nossa plateia. Que conselho que você dá, então, para uma pessoa que está em busca do primeiro emprego, está ainda atrás dessa jornada inicial na área de logística? Como fazer para conseguir oportunidade de primeiro emprego num setor como esse, que é um setor ao mesmo tempo tão amplo, mas também tão desafiador? Excelente pergunta, Mauro. Quem foi que fez? Tem um nome? Não, infelizmente não colocou a pergunta. Foi alguém aqui da plateia? Foi do Virtuale. Ah, né? Foi do Virtuale. Obrigado aí pela pergunta, acho muito importante, né? Eu acho que a primeira coisa você já está fazendo, né? É participar de eventos, é estar participando de conexões como essa. Eu acho que muitas pessoas falam para a gente da importância da gente ter conexões, da gente ter contatos, né? Para a gente conseguir empregos. O que é um emprego? O que é tu trabalhar na equipe de alguém? É um relacionamento, é uma relação. Não é habilidades técnicas e conhecimentos. Isso vai ser muito importante depois que você tiver conseguido o emprego. Mas o emprego você consegue com relações, né? Do que adianta tu ter um currículo maravilhoso se tu vai colocar na mesa de uma pessoa que vai arquivar junto com vários outros currículos e que nunca vai ler? Pode estar lá no teu currículo que tu foi para a NASA, mas do que adianta se o cara que está lendo o currículo não lê? As pessoas não leem o currículo, e não é só de quem está começando na carreira. Se eu entregar o meu currículo para alguém aqui hoje, ninguém vai ler. Tenho certeza disso. É muito difícil que uma pessoa leia um currículo, né? Então, acho que você está fazendo o certo. É estar em eventos, é estar se qualificando, é estar entendendo como funciona a logística, é estar vendo a apresentação de grandes gestores do mercado, porque eles estão apresentando aqui projetos, eles estão apresentando aqui uma visão de futuro. Toda essa visão de futuro passa por obras,
traça por atração de investimentos, novas empresas que estão chegando aqui no estado, né? E como o Mauro falou, às vezes a logística ela é um setor um pouco mais afastado, né, da gente, do consumidor final, do cidadão. Por exemplo, o porto. Ele está no meio entre as grandes produções e os grandes consumos, mas ele está muito distante, né? Aqui no caso tem o Porto do Mucuripe, né, lá no Porto São Luís. O porto é um pouco mais afastado da cidade, vocês conseguem olhar mais o porto aqui. Mas é difícil da gente fazer esse link, né, com a logística e com os grandes players, principalmente de setor portuário, aeroportuário, enfim. Então, eu defendo muito, Mauro, a participação nos eventos, eu defendo muito a formação de conexões e de relações, e defendo muito que internamente essa pergunta você não vai encontrar olhando para fora, essa pergunta você vai encontrar olhando para dentro. O que eu quero fazer? E se surgir uma resposta, provavelmente tu vai ficar com muita dúvida, mas vai assim mesmo. Tenta, experimenta. Você não tem que acertar, ninguém tem que acertar de primeira. Eu errei pra caramba, vocês viram a quantidade de erros que eu cometi aqui. Mas com erro vem o aprendizado. Errem, aprendem, então acertem. Muito bom mesmo. Acabou pegando uma pergunta que eu mesmo ia fazer, mas você respondeu. Mas o Jarbas Jamison fez uma pergunta aqui muito interessante. Ele comentou, Raul, que ele está passando por um processo de transição de função no setor A e B, alimentos e bebidas, e mudando para o setor de logística. Ele quer saber, na sua opinião, o que ele precisa para melhorar esse desempenho dele no processo de transição. Eu sempre gosto de dar dicas para as pessoas que têm ali 90 dias numa função nova, né? Esse é o meu caso hoje. Eu completo 1º de dezembro, 90 dias, né? 3 meses no sindicato. Em primeiro lugar, cara, aprende o nome de todo mundo. Chama as pessoas pelo nome. Olha no olho das pessoas, conversa com elas. Puxa papo, conversa de corredor. Existe sempre aquele cara que vai achar, esse cara tá querendo puxar conversinha comigo, né? E tal. E não vai gostar, e vai te achar intrometido. Mas não tem problema, porque a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas gosta de bater papo, de conversar, né, de falar um pouco sobre a própria vida. Então, tá chegando num setor, numa empresa nova, conversa com as pessoas, né? Eu sou muito orientado para relações e eu acho que muitas coisas boas aconteceram na minha vida, mesmo com todos esses erros, por conta das relações. O lugar onde eu tô hoje aqui, a Enid foi no evento lá em abril, no Porto do Itaqui, e me convidou para estar aqui. Quem diria que eu estaria aqui hoje, né? Então, conversem, olhem as pessoas no olho, né, estando numa nova empresa. E no novo setor, eu acho que compensa muito você consumir conteúdo, né? Eu sou um viciado em YouTube, eu estou sempre olhando o YouTube, querendo aprender. Eu não sei exatamente em que função na logística ele vai atuar, né? Mas, cara, com certeza tem no YouTube, tem meios digitais, maiores informações que você pode consumir. Saiba quem são os grandes formadores de opinião na sua área, consuma informações desses caras. Se esse cara estiver na tua cidade, vai lá, participa do evento com ele, pega o cartão dele, manda um e-mail para ele, adiciona ele no LinkedIn e fique em contato com ele, né? Faça isso porque é importante. E um terceiro e principal ponto, se relacione bem com a sua liderança. Se relacione bem com a sua liderança. Não se confundam. Às vezes a gente acha que, estando fora, que os grandes profissionais eles sobem por conta dos conhecimentos e habilidades. Não sobem. Não sobem. Talvez eles entrem numa empresa por conta disso. Para uma pessoa subir dentro de um emprego, dentro de uma organização, precisa-se de relacionamento, né? Então, voltando ao primeiro ponto e fechando agora com esse terceiro. Ainda consigo fazer mais uma pergunta? Pode ser uma pergunta minha, né? Eu sei, bem rapidinho. Raul, eu adorei sua apresentação. De fato, você está dando um manancial de conexões para essas pessoas mentais, de relacionais e tal. E eu queria que você me dissesse, falasse para a nossa audiência aqui, lá no Virtuale, na sua opinião, o que é que a pessoa precisa ter para essa coragem que você falou para a hora que ela precisa mudar, fazer uma transição por uma escolha própria, e o que é que ela precisa para a hora em que acontecem questões como a que você passou, e que é uma mudança que não tá nos planos. Então, o que é o principal no momento da proatividade e da reatividade? De novo, eu faço o link com a infância, né? Eu acho que para o ser humano se sentir feliz e se sentir realizado, ele precisa estar harmonizado com o seu desejo, né? E na nossa infância, tudo o que acontece é a gente desejar uma coisa e a gente ser cortado, né? Naturalmente, a gente é uma criança, a gente não tem bom senso, a gente acaba fazendo coisas erradas e precisa da supervisão de adultos. O problema é quando a gente amadurece e a gente não tem uma relação saudável com esse desejo, né? E se você não tem, se você acabou sendo uma pessoa reprimida, digamos assim, sempre vai ser conflituoso tomar uma decisão com base no seu desejo. Sempre que você olhar para dentro de si e fazer a pergunta, o que eu quero fazer, vai ser complicado, vai ser constrangido. E se tu tomar a decisão
de seguir em frente, vai sempre parecer que tu está tomando uma coisa errada. Não deixe de agir por causa disso, mas haja apesar disso. É uma pergunta que a gente busca a resposta fora, a gente não encontra fora, a gente só encontra dentro. E isso não é com estudo, isso não é com conhecimento, não é com doutorado que tu vai descobrir essa pergunta, né? Nem com relacionamento com outras pessoas. Aí eu já vou para o íntimo de cada um de vocês. Essa pergunta a gente descobre olhando para dentro. E de novo, para isso você precisa aceitar que você deseja coisas que são diferentes de outras pessoas e que aquilo que você deseja, que você quer fazer para sua carreira ou para sua vida é autêntico e autônomo. Você precisa se autoaceitar. Perfeito, muito bom. Gente, salva de palmas para o Raul. Palmas para o Raul. Obrigado, Raul Lamarca, por sua participação conosco aqui no nosso seminário. Obrigadíssimo por ter trazido tantos insights mesmo, viu? Fiquei muito bem impressionado aqui, inclusive bem impressionado com o desenhozinho do mapa mental da apresentação do cara, viu? É impressionante aqui, todo organizadinho. Valeu, Raul. Puxando a inovação, isso aqui é só um protótipo, viu? Eu apresentei para vocês sem estar pronto, isso aqui é só um protótipo. Valeu, Raul, obrigado.